Este vídeo apresenta somente fatos confirmados em documentos oficiais e reportagens de grandes órgãos de imprensa, como citação. No início da década de 70, o Brasil vivia um período marcado por forte tensão política e social, em razão do regime militar instaurado após o golpe de 1964. Era um momento em que investigações policiais, especialmente envolvendo crimes de grande repercussão, sofriam forte influência do contexto institucional da época. Foi nesse cenário que ocorreu o desaparecimento do menino Carlinhos, registrado oficialmente pela Polícia do Estado da Guanabara, conforme boletins internos da antiga Secretaria de Segurança Pública e reportado por veículos de imprensa, como o jornal O Globo, o Jornal do Brasil e a Rede Globo de televisão. O caso teve início na noite de 31 de julho de 1973, quando o menino Carlos Alberto da Costa, conhecido como Carlinhos, foi retirado de sua residência na cidade do Rio de Janeiro, após a entrada de um homem que se apresentou à família, afirmando estar ligado ao pai da criança. De acordo com o registro oficial aberto no mesmo dia, o suposto visitante alegou que levaria Carlinhos para um rápido encontro, mas não retornou. As primeiras diligências descritas nos documentos da Polícia Civil da Guanabara indicam a ausência de sinais de arrombamento e a falta de testemunhas que pudessem identificar o sequestrador com precisão. A repercussão do caso foi imediata. O desaparecimento foi amplamente divulgado por jornais de circulação nacional, que citaram informações repassadas diretamente pelos investigadores responsáveis. Equipes da Divisão de Sequestros da época foram mobilizadas, e o caso rapidamente ganhou atenção especial da Secretaria de Segurança Pública. Os relatórios oficiais revelam que, já nas primeiras 24 horas, foram realizadas buscas em diferentes pontos da cidade, além de entrevistas com vizinhos e parentes. Mesmo assim, nenhuma pista concreta foi encontrada. Esse primeiro momento da investigação ficou marcado pela escassez de informações verificáveis e pela angústia crescente da família. As fontes oficiais mostram que, desde o início, o sequestro de Carlinhos se tornou um dos casos mais emblemáticos do país, tanto pela pouca clareza dos fatos, quanto pelo impacto que teve na opinião pública brasileira. Nos dias que se seguiram ao desaparecimento, os documentos produzidos pela Polícia Civil da então Guanabara mostram que a investigação avançou para uma segunda fase, focada na análise minuciosa do comportamento do sequestrador e na tentativa de reconstruir cada passo dado por ele dentro da residência da família Costa. Conforme relatado nos registros internos e citado em reportagens do Jornal do Brasil e do jornal O Globo, os investigadores concluíram que o autor do crime conhecia informações específicas sobre a rotina da casa, o que levou à hipótese inicial de que o sequestrador poderia ter algum vínculo indireto com a família. Relatórios oficiais mostram que já no terceiro e no quarto dia, após o desaparecimento, os investigadores concentraram esforços em entrevistas com parentes, amigos e funcionários próximos. A polícia analisou, por exemplo, todos os contatos recentes mantidos pelo pai da criança, Antônio Carlos da Costa, buscando identificar qualquer conflito, dívida ou desentendimento que pudesse indicar uma motivação. Contudo, de acordo com as notas técnicas anexadas ao processo, nada foi encontrado que sustentasse uma ligação direta entre o sequestro e questões familiares ou profissionais. Nesse período, a Secretaria de Segurança Pública também destacou equipes para monitorar possíveis comunicações dos sequestradores. O procedimento seguia o protocolo oficial adotado para casos de sequestro à época, que previa a observação constante das linhas telefônicas da residência, algo amplamente divulgado pela imprensa, como parte do esforço das autoridades. Foi nesse contexto que surgiram as primeiras expectativas de contato. Expectativa essa reforçada por jornalistas e citada em reportagens televisivas da Rede Globo, que acompanharam diariamente o andamento da investigação. Apesar desse preparo, não houve qualquer ligação confirmada que pudesse ser atribuída ao sequestrador. As atas internas da polícia registram que o silêncio absoluto aumentou a perplexidade dos agentes,
uma vez que a maioria dos crimes desse tipo envolvia pedidos de resgate em poucas horas ou poucos dias. Essa ausência de contato começou a levantar dúvidas sobre as reais intenções do autor do sequestro, reforçando a hipótese de que o crime poderia ter motivações ainda desconhecidas. Esse segundo momento da investigação, marcado pela busca intensa por pistas internas e externas, revelou a dificuldade em estabelecer uma linha clara de acontecimentos. As fontes oficiais indicam que, já nessa fase, o caso começava a assumir contornos de mistério que perdurariam por décadas na memória do país. Com o passar das primeiras semanas, a investigação entrou em uma fase mais complexa. Os documentos oficiais da Polícia Civil revelam que, diante da ausência de contato por parte do sequestrador, as autoridades passaram a ampliar o escopo das diligências, estendendo buscas a diferentes regiões do então estado da Guanabara e também a áreas próximas da Baixada Fluminense. Essa expansão operacional foi registrada em memorandos internos e citada em reportagens de grandes veículos como o Jornal do Brasil, que noticiou a mobilização incomum de equipes inteiras dedicadas exclusivamente ao caso. Relatórios da época descrevem que a polícia iniciou uma análise detalhada de possíveis rotas de fuga, considerando caminhos que poderiam ter sido utilizados pelo sequestrador ao deixar a residência da família. A investigação avaliou entradas e saídas da Tijuca, além de locais onde a criança poderia ter sido mantida em cativeiro. Equipes foram enviadas a imóveis suspeitos, terrenos abandonados, oficinas e casas apontadas de forma anônima por telefonemas recebidos pela Secretaria de Segurança Pública. Muitos desses endereços constam nos autos como verificados, porém sem qualquer resultado concreto. A imprensa acompanhava cada etapa desse processo. O jornal O Globo citou em diversas matérias declarações oficiais fornecidas pelos responsáveis pela investigação, que afirmavam que todas as denúncias seriam verificadas, mesmo as mais improváveis. Conforme mostram os registros, mais de uma centena de comunicados informais chegou às autoridades, mas nenhum possuía fundamento consistente. Essa profusão de pistas falsas tornou o trabalho dos investigadores ainda mais difícil, consumindo tempo e recursos de forma significativa. Paralelamente, os documentos apontam que a polícia iniciou um levantamento sobre casos anteriores de sequestro envolvendo crianças na região metropolitana do Rio de Janeiro, buscando possíveis padrões que pudessem auxiliar na elucidação do desaparecimento de Carlinhos. A análise incluiu entrevistas com especialistas em comportamento criminal e com agentes experientes em investigações semelhantes. No entanto, nenhuma ligação direta foi identificada, reforçando ainda mais o caráter singular e enigmático do caso. Essa terceira fase da investigação foi marcada por um esforço ampliado e estruturado, porém sem que surgissem elementos concretos capazes de direcionar a apuração para um suspeito ou para um local específico. As fontes oficiais mostram que, já nesse momento, o caso começava a demonstrar sinais de que poderia se transformar em um dos desaparecimentos mais misteriosos da história brasileira. Com o avanço das semanas e a falta de resultados concretos, a investigação oficial passou para uma etapa considerada crítica nos documentos da Polícia Civil e da antiga Secretaria de Segurança Pública. Essa fase foi marcada pela tentativa de reconstrução completa da rotina da família Costa, com o objetivo de identificar qualquer elemento que pudesse ter sido ignorado nos primeiros dias. Conforme registrado nos autos e citado em reportagens do jornal O Globo e do Jornal do Brasil, os investigadores passaram a revisar minuciosamente depoimentos já prestados, comparando horários, trajetos e comportamentos de cada pessoa presente na residência na noite do sequestro. Os relatórios mostram que a polícia voltou a ouvir os pais de Carlinhos, parentes próximos, vizinhos e outras pessoas que costumavam frequentar a casa. O objetivo era encontrar inconsistências, contradições ou lacunas temporais que pudessem apontar para algum detalhe ainda não observado. Essa reescuta sistemática foi acompanhada pela imprensa, que reproduziu trechos de declarações oficiais,
sempre destacando que não havia qualquer indício de participação da família no desaparecimento, conforme reiterado pelos responsáveis pela investigação. Também nessa fase, os órgãos oficiais iniciaram uma revisão técnica do local do sequestro. Conforme consta em documentos internos, agentes especializados retornaram à residência para uma nova avaliação estrutural, analisando entradas, fechaduras, janelas e possíveis acessos secundários. A intenção era verificar se o sequestrador poderia ter contado com algum tipo de apoio externo ou se havia utilizado rotas não identificadas na inspeção original. Os registros indicam que nada novo foi encontrado, reforçando a impressão de que o autor do crime agiu com rapidez, precisão e conhecimento específico do ambiente. Paralelamente, começaram a surgir na imprensa discussões sobre a possibilidade de o sequestro ter sido planejado com antecedência. Reportagens do Jornal do Brasil citaram informações obtidas diretamente junto aos investigadores, afirmando que o sequestrador demonstrou segurança e domínio da situação ao entrar na casa, conversar com a família e sair levando a criança sem despertar suspeitas imediatas. Esses elementos levaram a Polícia Civil a considerar a hipótese de um criminoso experiente, possivelmente alguém que já havia estudado a rotina familiar. Mesmo com todos esses esforços, os documentos oficiais reforçam que nenhuma pista sólida emergiu dessa etapa. A investigação, embora aprofundada, continuava sem respostas, ampliando a angústia da família e da população, que acompanhava diariamente o caso através dos jornais e da televisão. À medida que a investigação avançava para os meses seguintes, os documentos oficiais da Polícia Civil registram uma fase marcada pelo aumento significativo de denúncias anônimas, avistamentos não confirmados e teorias paralelas, todas amplamente difundidas pela imprensa da época. Grandes jornais, como o Jornal do Brasil e o jornal O Globo, citavam diariamente informações fornecidas por fontes policiais, destacando a quantidade crescente de relatos enviados por cidadãos que acreditavam ter visto Carlinhos em diferentes regiões do país. Esses relatos, embora numerosos, eram extremamente divergentes. Conforme mostram os memorandos internos da antiga Secretaria de Segurança Pública, muitos dos supostos avistamentos eram rapidamente descartados após verificação presencial das equipes destacadas para essas diligências. Em alguns casos, crianças com aparência semelhante à de Carlinhos foram confundidas por moradores locais, gerando mobilização policial. Mas nenhum desses episódios resultou em qualquer confirmação documental. Ao mesmo tempo, surgiram comunicações consideradas suspeitas, especialmente cartas e bilhetes enviados à família Costa. As reportagens da Rede Globo e do Jornal do Brasil citaram trechos de declarações oficiais afirmando que todas essas correspondências foram analisadas por peritos. Os exames, registrados em laudos anexados ao processo, demonstraram que a imensa maioria desses materiais não possuía relação com o desaparecimento, sendo resultado da comoção pública ou de tentativas de enganar as autoridades. Diante desse cenário, a polícia adotou uma postura mais rigorosa na triagem das denúncias. Relatórios internos revelam que equipes passaram a cruzar dados entre datas, locais e testemunhos, buscando elementos repetidos que pudessem indicar um padrão real. Entretanto, segundo os próprios documentos, essa sistematização não apresentou resultados positivos. As informações continuavam difusas, contraditórias e sem qualquer sustentação material. A investigação também passou a enfrentar o desafio crescente do impacto midiático. O caso havia se transformado em uma das maiores comoções públicas da década, e isso pressionava ainda mais os órgãos oficiais. Em declarações citadas pela imprensa, os responsáveis pela investigação reforçavam que trabalhavam dentro dos protocolos legais e que nenhum fato seria divulgado sem comprovação documental. Essa postura visava preservar a integridade do processo e evitar que rumores comprometessem as linhas de apuração. Apesar de todos os esforços, o grande volume de informações imprecisas
acabou dificultando ainda mais a identificação de pistas confiáveis. As fontes oficiais mostram que essa etapa, embora intensa, contribuiu mais para descartar teorias infundadas do que para revelar novos caminhos para a resolução do caso. Com o passar dos meses, as autoridades entraram em uma fase mais técnica da investigação, registrada em detalhes nos documentos da Polícia Civil e citada por grandes veículos de imprensa como o Jornal do Brasil, o jornal O Globo e a Rede Globo. Essa etapa foi marcada pela busca de possíveis conexões entre o desaparecimento de Carlinhos e indivíduos com histórico de crimes semelhantes, especialmente casos de sequestro ou aliciamento de menores ocorridos no Rio de Janeiro e em estados vizinhos. Relatórios oficiais mostram que a Divisão de Sequestros solicitou o levantamento de fichas criminais de suspeitos conhecidos por atuação em crimes contra crianças. Esse procedimento incluía a análise de endereços, rotinas, fotografias e depoimentos anteriores. As equipes cruzaram informações presentes nos arquivos da Secretaria de Segurança Pública da época com denúncias recebidas ao longo das semanas seguintes ao desaparecimento. Contudo, conforme registrado nas atas internas, nenhum dos investigados apresentava vínculo concreto com a família Costa, tampouco qualquer indício material que pudesse ser associado ao crime. Paralelamente, a polícia iniciou uma verificação mais ampla de veículos que circularam na região da Tijuca na noite do sequestro. De acordo com memorandos citados em reportagens do jornal O Globo, foram revistos registros de automóveis que poderiam ter sido utilizados para a fuga, inclusive aqueles denunciados por moradores em depoimentos espontâneos. Apesar disso, os documentos oficiais indicam que nenhuma dessas análises resultou em identificação de um veículo compatível com as circunstâncias do crime. Outro ponto dessa fase consistiu na tentativa de reconstrução do possível perfil psicológico do sequestrador. Conforme citado pela imprensa, especialistas, consultados informalmente pela polícia, analisaram o modo como o criminoso abordou a família e conduziu a criança sem causar alarde imediato. O comportamento revelava segurança, frieza e conhecimento prévio da dinâmica doméstica, elementos que reforçavam a hipótese de um autor experiente ou que tivesse estudado detalhadamente a rotina da casa. No entanto, essa análise, embora útil para o entendimento geral do caso, não contribuiu diretamente para a identificação de um suspeito específico. Os documentos também registram que, nessa fase, a investigação já enfrentava sinais de estagnação. A falta de pistas sólidas, a ausência de contatos do sequestrador e o grande intervalo de tempo desde o desaparecimento tornavam cada passo mais difícil. Mesmo com os esforços constantes das equipes, não surgiam novas linhas de apuração que pudessem oferecer avanço significativo. Essa etapa evidenciou, segundo as fontes oficiais, que o caso começava a escapar dos padrões convencionais de investigação da época, contribuindo para consolidá-lo como um dos desaparecimentos mais intrigantes e desafiadores da história policial brasileira. Com o prolongamento da investigação e a ausência de avanços concretos, os documentos oficiais da Polícia Civil registram o início de uma etapa marcada pelo aprofundamento de análises periciais e pela revisão sistemática de todos os materiais já coletados ao longo dos meses anteriores. De acordo com memorandos internos da antiga Secretaria de Segurança Pública, citados por veículos como o Jornal do Brasil e o Jornal O Globo, equipes técnicas foram novamente acionadas para reavaliar cada detalhe relacionado ao desaparecimento de Carlinhos, na tentativa de identificar elementos que pudessem ter sido negligenciados nas primeiras semanas. Os peritos analisaram objetos da residência, registros de entrada e saída, além de quaisquer vestígios que pudessem, ainda que minimamente, indicar a rota utilizada pelo sequestrador ao deixar o local. Essa reavaliação incluiu novas fotografias, medições e revisão de possíveis impressões digitais. Relatórios anexados ao processo mostram que todos os procedimentos seguiram os padrões oficiais da época, mas nenhum resultado conclusivo foi encontrado. A ausência de marcas significativas
reforçava a impressão de que o autor do crime havia agido com extrema rapidez e cuidado. Paralelamente, os investigadores revisaram cartas, bilhetes e denúncias anteriormente considerados irrelevantes. Conforme citado pela imprensa, o objetivo era identificar repetições de nomes, locais ou detalhes que isoladamente haviam sido descartados, mas que, em conjunto, poderiam sugerir algum padrão. No entanto, segundo os documentos oficiais, essa extensa revisão não demonstrou convergência entre as informações. Os indícios continuavam dispersos e sem qualquer ligação comprovada com o desaparecimento. A pressão pública também aumentava. A cada nova matéria publicada pelos grandes jornais, crescia a expectativa por respostas. Entretanto, declarações oficiais reproduzidas pelo Jornal do Brasil ressaltavam que a investigação não divulgaria qualquer hipótese sem respaldo documental, reforçando o compromisso dos órgãos públicos em trabalhar apenas com fatos confirmados. À medida que as análises se tornavam mais técnicas e exaustivas, surgia entre os investigadores a percepção de que o caso poderia estar entrando em uma fase de esgotamento operacional. Os documentos mostram que, apesar de todos os esforços, não havia pistas recentes, novos suspeitos, ou qualquer evidência material que pudesse indicar o paradeiro de Carlinhos ou esclarecer a identidade do sequestrador. Essa etapa, marcada pela revisão profunda de informações e pela constatação da escassez de novos elementos, representou um dos momentos mais desafiadores da investigação, criando um cenário de incerteza que persistiria pelos anos seguintes. Com o avanço do tempo e a falta de elementos novos, os documentos oficiais da Polícia Civil registram que a investigação entrou em uma fase de baixa produtividade investigativa, mas ainda assim marcada por tentativas pontuais de reabertura de linhas de apuração. Conforme citado por grandes veículos de imprensa, como o Jornal do Brasil e o jornal O Globo, as autoridades mantiveram o caso ativo, ainda que com menos equipes dedicadas exclusivamente ao desaparecimento de Carlinhos. Relatórios internos da antiga Secretaria de Segurança Pública mostram que, ao longo dos anos seguintes, surgiram novos depoimentos espontâneos apresentados por pessoas que acreditavam ter informações relevantes sobre o caso. Alguns desses depoimentos mencionavam possíveis avistamentos da criança em cidades do interior e até em outros estados, mas, conforme registram as atas oficiais, nenhum desses relatos resistiu às verificações de rotina. Em todos os casos, as autoridades concluíram que não havia relação comprovada com o desaparecimento. Também surgiram, segundo documentos da época, indivíduos que se apresentaram espontaneamente à polícia, afirmando possuir conhecimento sobre o paradeiro de Carlinhos ou sobre a identidade do sequestrador. Laudos e memorandos oficiais mostram que essas declarações eram analisadas com cautela, e muitas delas foram rapidamente descartadas, por inconsistências, contradições ou falta de sustentação material. Alguns desses depoimentos eram frutos de fantasias pessoais, equívocos ou tentativas de atrair a atenção da imprensa, um fenômeno frequentemente citado nos jornais que acompanhavam o caso. Em certos momentos, conforme mostram documentos anexados ao processo, a Polícia Civil realizou operações pontuais baseadas em denúncias consideradas mais estruturadas, como buscas em casas abandonadas, investigações sobre grupos criminosos e checagens de registros escolares em localidades onde, supostamente, crianças semelhantes a Carlinhos teriam sido vistas. Entretanto, mais uma vez, nenhum desses esforços produziu qualquer prova que pudesse levar ao esclarecimento do crime. Ao mesmo tempo, a cobertura da imprensa continuava a manter o caso vivo na memória da população, especialmente em datas marcantes, como aniversários do desaparecimento. Jornais e emissoras de televisão retomavam entrevistas com autoridades e familiares, sempre citando documentos oficiais e reafirmando que o caso permanecia sem solução. Essa fase demonstra, conforme registrado nos documentos públicos, que, mesmo sem resultados concretos, as autoridades seguiram verificando toda a informação que surgia. Porém, a ausência persistente de evidências
e a passagem cada vez maior do tempo consolidavam o caso de Carlinhos como um dos desaparecimentos mais enigmáticos já registrados no país. Com o passar dos anos, os documentos oficiais da Polícia Civil revelam que o caso entrou em uma fase caracterizada por análises periódicas, revisões arquivísticas e tentativas de reestruturação das linhas investigativas. Embora já não contasse com equipes dedicadas integralmente ao desaparecimento de Carlinhos, a investigação jamais foi oficialmente encerrada. Conforme reiterado em declarações citadas pelo Jornal do Brasil e pelo jornal O Globo, em diferentes momentos das décadas seguintes. Arquivos internos da antiga Secretaria de Segurança Pública mostram que, em determinados anos, delegados responsáveis pelo acervo histórico da Polícia Civil revisitaram o processo com o objetivo de reorganizar documentos, atualizar fichas e avaliar se algum novo fato, recente, poderia estabelecer conexão com o desaparecimento ocorrido no início da década de 70. Essas análises incluíam o cruzamento de informações antigas com registros posteriores de desaparecidos, registros de óbitos não identificados e fichas de indivíduos que vieram a ser investigados por crimes semelhantes. Em algumas ocasiões, conforme registrado em memorandos oficiais, surgiram suspeitas pontuais envolvendo pessoas consideradas de interesse investigativo décadas após o desaparecimento. Esses nomes, identificados por denúncias anônimas ou por coincidências em modus operandi, foram checados por equipes designadas. No entanto, nenhum desses indivíduos apresentou relação concreta com o caso. As diligências resultaram, em sua totalidade, em conclusões negativas ou inconclusivas. A imprensa também teve papel importante nessa etapa tardia. Reportagens do jornal O Globo destacaram, em diferentes anos, citações de autoridades afirmando que o caso continuava, oficialmente aberto, ainda que sem novas pistas desde os primeiros anos de investigação. Em datas simbólicas, como aniversários do desaparecimento ou marcos da infância e fase adulta que Carlinhos teria alcançado, veículos jornalísticos relembravam o caso, citando documentos oficiais, depoimentos antigos e entrevistas com familiares, mantendo o desaparecimento na memória coletiva. Paralelamente, documentos internos da Polícia Civil registram que técnicos chegaram a avaliar a possibilidade de utilização de métodos mais modernos de investigação, como técnicas de envelhecimento facial e análises de semelhança física com pessoas adultas desaparecidas. Contudo, a falta de dados biométricos combinados e a ausência de indícios minimamente consistentes tornavam essas iniciativas pouco conclusivas. Essa fase prolongada demonstrou, segundo os registros públicos, que o caso se consolidou como um dos maiores mistérios não solucionados da história criminal brasileira. Mesmo décadas após o desaparecimento, nenhuma evidência material, nenhum suspeito comprovado e nenhuma pista definitiva emergiu dos arquivos oficiais. Décadas após o desaparecimento, o caso de Carlinhos permanece registrado nos documentos oficiais como um dos episódios mais enigmáticos da história policial brasileira. Conforme afirmado por autoridades em declarações citadas por grandes veículos de imprensa, como o jornal O Globo, o Jornal do Brasil e emissoras de televisão, o processo jamais foi encerrado, mas também jamais apresentou qualquer avanço que pudesse apontar para a identidade do sequestrador ou para o destino final da criança. Os arquivos da Polícia Civil mostram que, mesmo após muitos anos, a investigação continuou a receber denúncias esporádicas. Algumas delas mencionavam adultos que poderiam ter características semelhantes às que Carlinhos apresentaria se estivesse vivo. Outras alegavam conhecimento tardio do crime. No entanto, conforme registrado em relatórios internos, nenhum desses relatos apresentou consistência suficiente para justificar a abertura de novas operações. Todas foram verificadas, mas concluídas como improcedentes ou sem provas documentais. A imprensa, por sua vez, desempenhou papel essencial na preservação da memória do caso. Ao longo das décadas,
Reportagens comemorativas, retrospectivas e entrevistas com familiares e autoridades mantiveram o desaparecimento presente no imaginário coletivo. Muitas dessas matérias citavam documentos oficiais e enfatizavam o compromisso das autoridades em não especular e não atribuir responsabilidades sem comprovação. Essa postura refletia o cuidado em tratar o caso apenas com fatos confirmados, evitando qualquer interpretação que não estivesse amparada por registros públicos. Os documentos também mostram que, com o avanço tecnológico, considerou-se a possibilidade de aplicar recursos modernos, como sistemas de bancos de dados nacionais de pessoas desaparecidas e técnicas de comparação facial digital. No entanto, a ausência de elementos mínimos, como fotografias atualizadas, evidências físicas ou informações sobre possíveis suspeitos, inviabilizou qualquer uso efetivo desses métodos. A impossibilidade de respostas gerou, ao longo dos anos, um misto de perplexidade e consternação entre investigadores e familiares. Conforme reiterado em declarações oficiais citadas pela imprensa, o caso permanece aberto porque, juridicamente, nada indica que deva ser encerrado. Ao mesmo tempo, permanece sem solução, porque nenhum fato concreto jamais emergiu desde a noite em que o menino foi levado da própria casa. Assim, conforme registram as fontes oficiais, o desaparecimento de Carlinhos constitui um dos mais duradouros mistérios do país. Um caso que desafia gerações de investigadores, sensibiliza a sociedade e permanece até hoje sem qualquer resposta definitiva.